Bom dia, gente. Bom dia, turma 3001 e 3002 da manhã, turma 3003 da tarde e turma 401 Neja da noite. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo gravar, preparando vocês para as redações, ou melhor dizendo, para a redação do Enem. A redação do Enem, ela precisa ser feita dentro de um formato específico, tá? O Enem cobra de vocês que ela seja feita dentro de uma determinada estrutura, e se você foge dessa estrutura e, por exemplo, executa só um outro tipo de estrutura, acaba perdendo pontos por isso, porque você está fugindo da proposta, que na verdade não é uma proposta. Proposta é uma coisa que você pode aceitar ou não. A partir do momento que você está sentado ali para fazer uma redação, ela deixou de ser uma proposta, ela é uma imposta. É imposto a você que você faça uma redação do tipo dissertativa argumentativa. Nós vamos tratar de como é que se faz isso, mas primeiro eu gostaria de explicar para vocês os outros tipos de texto que existem, antes de chegar nesse último, que a gente poderia até dizer que é o mais complexo, mas na verdade não é não. Ele vai nos dar mais trabalho porque nós vamos nos deter mais nele, o texto dissertativo argumentativo. Mas você pode ter muito trabalho também e pode se desenvolver toda uma técnica e uma especialização nos outros tipos de texto. O primeiro que a gente vai ver, e é o assunto desse vídeo, é o texto descritivo, também chamado de descrição. É quando você descreve alguma coisa. Você apresenta, de um modo geral, características físicas, podendo ser também psicológicas, de um objeto ou objetos, de uma paisagem, de um ambiente ou de uma pessoa. Tá? Então nós vamos ver como é que se dá isso. Eu vou passar para vocês algumas características desse tipo de trabalho. E vocês não precisam se preocupar em anotar nada, porque junto com esse vídeo, na mesma atividade, eu vou colocar tudo isso que eu vou falar aqui, tá? Só que de vez em quando eu vou dar uma paradinha para explicar. Então o vídeo ali é um apoio, porque eu sei muito bem que para vocês não é muito atrativo que vocês apenas leiam alguma coisa. E por isso até outros professores, inclusive eu, postamos vídeos que são preparados por outras pessoas, né? Eu resolvi preparar esse aqui porque assim eu desenvolvo essa atividade de preparar vídeos para os meus alunos e de repente até quando as aulas físicas voltarem, eu posso no ano que vem, quando estiver dando essa mesma aula para os meus alunos, usar esse vídeo na sala de vídeo e mostrar para eles o trabalho que eu fiz, ok? Então vamos lá. O texto descritivo ou a descrição trata-se do texto cujo autor apresenta muitas vezes, de forma detalhada, características físicas de objetos, lugares e personagens. Quando os personagens são seres humanos ou seres não vivos que na ficção adquirem características humanas, além dos físicos podem ser relatadas características psíquicas, emocionais. Também é possível a projeção do estado emocional do descritor sobre seres inanimados. Vamos por partes, tá? Quando você descreve um objeto, você dá as características físicas daquele objeto. Mas digamos que esse objeto transmita a você, por algum motivo, pela história que ele tem na sua vida, alguma emoção. Então você pode projetar as suas emoções para aquele objeto. Digamos, por exemplo, que alguém muito querido tenha dado de presente a mim um determinado objeto. Pode ser um livro, pode ser uma roupa, tá? Pode ser um sapato, pode ser um objeto qualquer que sirva de enfeite e que esteja lá ornamentando uma estante, uma prateleira, uma mesa. Como eu gosto daquela pessoa, eu acabo transferindo para aquele objeto o carinho que tenho por ela. E é possível que isso apareça na minha descrição.
A mesma coisa pode acontecer com o ambiente. Se eu descrevo, por exemplo, uma cozinha onde trabalhou muito uma pessoa de quem eu gostava, tá? Então aquela cozinha vai me trazer recordações que podem ser boas ou mais. Então eu estarei descrevendo fisicamente aquela cozinha, mas também emprestando as minhas impressões pessoais, subjetivas, sobre aquele espaço. O mesmo vai se dar com pessoas, tá? E aí eu aproveito para falar de uma coisa que eu já li aqui, que é quando um determinado objeto na vida real é inanimado, por exemplo, um candelabro, um castiçal, mas na ficção ele é um ser animado, que se comporta como se fosse uma pessoa. Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é naquela animação da Disney, tá? A Bela e a Fera, em que vários objetos do castelo da Fera, por estarem encantados, eles ganham vida. Na verdade, segundo o próprio enredo, eles eram pessoas que foram encantadas e se transformaram em objetos. E por isso falam e têm determinadas características psicológicas. Alguns bem-humorados, outros não. Alguns tímidos, outros mais extrovertidos, e por aí vai. Okay? Então, na vida real, aquele objeto é inanimado. Naquele contexto ficcional, ele passa a ter características emocionais, psicológicas mesmo. Tá? Agora, quando eu descrevo... vou dar um exemplo para vocês de uma descrição de um ambiente, tá ok? Essa descrição vai para vocês também no material anexo. É a descrição de um ambiente doméstico, de uma sala. A sala. Vamos ver. Bom, a sala tem forma de L. L, a letra, tá? O L maiúsculo. Apesar de não ser grande, dá dois ambientes perfeitamente separados. O primeiro ambiente da sala de estar tem um sofá forrado de couro, uma forração verde, as almofadas verdes, ladeado com duas mesinhas de mármore, abajur, um quadro, reprodução de Van Gogh. Em frente tem uma mesinha de mármore e em frente a esta mesa e, portanto, defronte do sofá, tem um estrado com almofadas, areia, ou seja, de cor areia. O aparelho de som, um baú preto. À esquerda desse estrado há uma televisão enorme, horrorosa. Repara que quando nessa descrição é dito pelo descritor que a televisão é horrorosa, então isso já é uma coisa subjetiva. Ele acha que a televisão é horrorosa. Não é apenas uma descrição técnica. Ele passou a emprestar um pouco das impressões pessoais dele na descrição. Depois, aí em frente à televisão, duas poltroninhas vermelhas de jacarandá e aí termina o primeiro ambiente. Repara que eu tinha dito antes que a sala é formato de L e cada braço do L corresponde a um ambiente. Então vamos agora ao segundo ambiente. Depois, então, no alongamento da sala, há uma mesa grande com 6 cadeiras com um abajur em cima, um abajur vermelho. A sala é toda pintadinha de branco. Então, foi a descrição de um ambiente fechado. Poderia ser a descrição de uma paisagem também, um lugar bonito onde alguém tenha ido, ou um lugar horroroso, de onde a pessoa teve uma impressão ruim e está descrevendo. Nossa, aquele lugar é horrível, ele era sujo, ele era desorganizado, né? Era apertado, eu não conseguia nem transitar ali direito. E aí pode ser uma paisagem, como também pode ser um ambiente fechado. Vamos então ao que vai nos interessar para a atividade que eu vou passar para vocês e já vou adiantando que vai valer ponto, ok? É a descrição de uma pessoa. É isso que eu vou pedir a vocês que façam. Que vocês escolham uma pessoa para descrever. E aí eu vou dar um roteirinho de como você pode fazer essa descrição, que é para você não reclamar que não sabe por onde começar. Porque começa assim, né? Eu não sei por onde começar. Aí não sei como é que continua e muito menos como é que termina. Então, vamos lá.